Vocês devem ter visto ontem que a lei da fake news foi vetada pelo Congresso Nacional, com uma votação bastante expressiva, e nós temos que entender a importância desse veto. Como que isso é muito importante para a nossa democracia. Então vamos ver a notícia aqui e aí depois a gente volta para os comentários nas entrelinhas. Vamos lá? Congresso mantém veto de Bolsonaro e barra transformar em crime divulgação de fake news eleitoral. Redação aprovada pela Casa em 2021 punia quem divulgasse informação sabidamente falsa com pena de 1 a 5 anos de prisão e multa. Foram 317 votos a favor e 139 contrários. O veto de Bolsonaro, mantido nesta terça-feira, barra 8 dispositivos do texto aprovado pelo Legislativo. Essas passagens criminalizavam a comunicação enganosa em massa, o atentado ao direito de manifestação e a previsão de punição mais rigorosa a militares. Nós vimos que essa votação a favor de manter os vetos do presidente Bolsonaro foi muito importante. E o que é importante a gente entender também é o contexto dessa lei. Essa lei, na verdade, foi criada em plena pandemia, em 2021, e o que se discutia no país, né, era a pandemia exclusivamente. Vocês devem se lembrar que foi criada uma CPI. Quem comandava essa CPI eram os algozes Renan Calheiros, Omar Aziz. É óbvio que dessa CPI, que também foi chamada de CPI do Circo, não se podia esperar muita coisa. A questão toda é que não era só esse objetivo que a CPI tinha de fazer verificações de questões contrárias àquilo que a CPI chamou de fake news. Antigamente eram chamados de boatos, né? Coisa que sempre existiu nas nossas sociedades. Mas eles cunharam esse termo nos Estados Unidos, chamando fake news. Enfim, e nesse clima, que era um ano pré-eleitoral, ou seja, em 2022 teríamos a próxima eleição, essa CPI foi criada num clima realmente de revanchismo e de palco eleitoral. Todos nós sabemos disso. E aí, vocês devem se lembrar também que foram feitos diversos questionamentos a diversas figuras públicas que mantinham posições contrárias a determinados grupos tomassem a vacina da Covid-19 na época. E as opiniões contrárias, geralmente de médicos, de especialistas, né? Vocês devem lembrar daquela médica Yanise Yamaguchi, que foi inclusive humilhada na CPI, até mesmo pelas mulheres, né, que compunham aquele circo na época, a Leila do vôlei, a Simone Tronic, né, aquela presa raivosa, todas elas esqueceram da máxima, né? Ninguém solta a mão de ninguém, se uma mexeu com todas, enfim, aquela palhaçada que todos nós vimos. Então, esse circo eleitoral que pretendia minar Bolsonaro e minar a direita conservadora de uma forma geral, para que perdessem a eleição de 2022 ou para que isso influenciasse a eleição de 2022, acabou, de certa forma, né, acontecendo. Mas aí a lei criada na época, que era a antiga lei de segurança nacional, mas a base dela era o mesmo, tinha o mesmo propósito, recebeu esse nome de Lei das Fake News e criou diversos dispositivos que penalizavam gravemente qualquer pessoa, porque o maior problema dessa lei é que trouxe expressões genéricas, ou seja, quando você cria essa ideia de lei genérica, qualquer coisa que você quiser, você pode colocar dentro daquele balaio que foi criado para dizer o que você entende como fake news, ou qualquer pessoa de forma subjetiva, ou qualquer autoridade de forma subjetiva poderia julgar, entender que aquela questão tratava-se de fake news. E aí, dentre essas possibilidades, foram chamados de crimes contra a democracia,
crimes contra o Estado Democrático de Direito, disseminação de fatos inverídicos ou crimes que pudessem comprometer o processo eleitoral. Ou seja, tudo isso jogado dentro de uma interpretação absolutamente generalista, subjetiva, da interligação vergonhosa que há entre o nosso judiciário e o governo. Haja visto o que aconteceu nas eleições de 2022, gente. Nós sabemos o que o TSE fez, né? E esse veto a essa lei foi um balde de água fria, porque se porventura ela estivesse vigindo as eleições de 2022, vocês podem ter certeza que a coisa ia ser muito pior, né? Toda aquela bandalheira, aquela vergonhosa intervenção do TSE nas eleições teria sido muito pior, que inclusive com prisões contra conservadores de direita, cassação de mandatos. Vocês não tenham dúvida que a coisa ia ser muito pior. Aquele absurdo que aconteceu no 8 de fevereiro ia ser muito pior, né? Haveriam condenações muito mais graves a serem aplicadas naquelas pessoas. Então, esse é um panorama geral só para vocês entenderem como que foi importante o veto do Bolsonaro a essa lei. Inclusive, esse veto foi chamado na época de veto da liberdade, porque essa lei, resumidamente, era uma lei de censura. Ela tinha a pretensão de censurar, inclusive censurar previamente, e também de inibir o debate público, de forma que eles tivessem um controle absoluto de qualquer questão que fosse levada a público, e poderiam, de forma muito tranquila, considerar tudo ou quase tudo como fake news. Porque as agências de checagem que foram criadas pela esquerda. Inclusive, o próprio TSE criou a sua própria agência de checagem, né? Ou seja, o TSE criou uma legislação para controlar aquilo que ele entendia que era fake news, inclusive independentemente de vigência da lei. Então, é isso, gente. Entendendo esse contexto, entendendo a importância do veto dessa lei, nós podemos vislumbrar uma chance grande de reverter esse processo autoritário que está no Brasil, seja através do governo, pelo seu ministro da Justiça, pelos ministros da Justiça, né? Primeiro Flávio Dino, depois o Lewandowski, e principalmente o STF, através do Alexandre de Moraes, através do Sô Barroso, através do Toffoli. Essa lei veio, de certa forma, esse veto veio, de certa forma, trazer um alento para que nós possamos continuar ainda acreditando na nossa frágil democracia. Infelizmente, frágil democracia, debilitada democracia. Mas surgiu essa esperança aí, e eu acredito que nós teremos uma chance de reverter muita coisa do que está acontecendo, e quem sabe já nas eleições desse ano e nas eleições de 2026, definitivamente nos posicionarmos como um país conservador de direita, onde se respeita as leis, a Constituição. A importância desse veto foram 317 votos a favor. Isso é muito significativo, né? Porque mesmo aqueles deputados do Centrão entenderam que era um momento de parar esse bonde que estava destruindo o Brasil. Mas agora surge para nós essa esperança. E essa lei não vai passar pelo Senado, porque nessas situações a lei ela não precisa passar pelo Senado, que foi veto, né? Então a própria Câmara já tem o poder de decidir sobre isso. Tá? Então é isso. Por favor, se inscrevam no canal, isso é muito importante para canais que estão começando essa longa caminhada que ter importância no YouTube. Também os comentários, os likes, assistir os vídeos completos do canal, não só esse, mas outros que a gente está dando. Dê like, comente, ajude a divulgar. Nós que somos conservadores de direita, que defendemos e que estamos nos propondo a oferecer novas opiniões, novos pontos de vista em relação ao que está acontecendo no Brasil, vai estar fazendo a sua parte, mesmo que seja não gravando um vídeo, não discutindo isso publicamente. Então, agradeço a atenção, muito obrigado por nos acompanhar, fiquem com Deus e até a próxima.